Shalom, graça e paz, igreja. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Aleluia, glórias a Deus. Estamos aqui entrando ao vivo para nós darmos continuidade nas nossas ministrações acerca do tema Vencendo a Batalha em Sua Mente. É isso aí. E hoje nós vamos falar, aleluia, vamos falar sobre a mente passiva. Ei, como é que está a tua mente? Hein? Deixa eu falar aqui para você, só fazendo aqui, deixa eu baixar aqui o louvor. Amém? Só fazendo aqui uma retrospectiva do que a gente já entregou. Amém? Acerca dessas ministrações com esse tema muito maravilhoso, que traz saúde para as nossas mentes. Amém? Então, quero dizer para vocês, rapidamente aqui, fazendo uma retrospectiva, que nós já passamos para vocês a primeira parte, que é a importância da mente. Amém? Com 7 capítulos, onde nós falamos sobre a mente é o campo de batalha, uma necessidade vital, não desista, pouco a pouco, seja positivo, espíritos aprisionadores da mente, pense sobre o que você está pensando. Já entregamos para você toda essa primeira parte. Agora nós estamos na segunda parte, que fala das condições da mente, condições da mente. E nós já falamos aqui, quando minha mente está normal, uma admirável mente divagante, já falamos, uma mente confusa, já falamos sobre a mente duvidosa e descrente, já falamos sobre a mente ansiosa e preocupada, falamos, a última ministração foi sobre a mente julgadora, crítica e desconfiada. E hoje nós vamos falar sobre a mente passiva, ok? E logo amanhã nós vamos finalizar justamente qual é a mente que o Senhor quer que nós tenhamos, que é a mente de Cristo. Amém? Hoje vamos falar dessa mente passiva. E aí você vai entender, aleluia, deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Você vai entender, glórias a Deus. Boa noite, Francisca Queiroz, minha amada prima. Tudo bem contigo, meu amor? Que bom, você sempre acompanhando nossas ministrações. Um beijo no teu coração. Amém? Glórias a Deus. Não sai daí não, viu? Continua aí conosco que vai ser muito linda essa ministração de hoje. Vai ser bênção para as nossas vidas. Então veja que a segunda parte nós vamos finalizar amanhã. Hoje a gente vai entregar para você só sobre a mente passiva. E aí você vai descobrir aí se você tem uma mente passiva ou não, né? E finalizando amanhã essa parte de condições da mente, nós vamos falar a partir de segunda-feira, para finalizar esse tema, nessa outra semana a gente finaliza, nós vamos falar sobre mentalidades de deserto, né? Então ainda tem aí nessa terceira e última parte, ainda temos aí 10 capítulos que nós vamos resumir para você estar entendendo tudo acerca, aleluia, desse campo de batalha da mente e como nós podemos fazer para vencer a batalha em nossa mente e nós podemos ter uma mente aí sadia, uma mente, né, transformada, renovada, né, em todos os sentidos, porque não é só a saúde do corpo, mas a saúde da mente, principalmente, amém? Porque nós entendemos que o coração
são os olhos da nossa mente, né? O que o coração sente, ele transmite para a nossa mente. E a mente é onde nós recebemos todos os sentimentos, dor, alegria, tristeza. Então, se nós renovarmos a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, pelo que é bom, perfeito e agradável a Deus, com certeza nós vamos ser pessoas aí muito... ter uma visão melhorada, né? Aquela visão de águia que todo mundo quer ter. E muitas coisas. Eu confesso para vocês que esse estudo aqui, ele abriu minha visão. Até porque tem coisas, porque a gente nunca sabe tudo. Nós somos eternos estudantes. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos a cada dia estudar e buscar conhecimento. Só assim nós vamos melhorar em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador, ele é aquele que trabalha, né, no nosso espírito. Nós temos um espírito que Deus nos deu, né, no momento em que nós nascemos. Somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, essa nossa mente, onde ficam os nossos sentimentos, ela precisa ser totalmente renovada, né? Porque muitas vezes a gente não deixa eu ver aqui. Oi, Gisélia Queiroz, um beijo, meu amor. Um beijo para você, minha prima. Glórias a Deus pela tua vida. Amém, amada? Que o Senhor continue te usando grandemente. Amém. Um beijo para você. Obrigada. Não sai daí, hein, Gisélia? Hoje tá muito linda a nossa ministração. Então, como eu falei, nós precisamos entender que essa mente renovada, essa mente melhorada, essa mente transformada, ela faz toda uma diferença nas nossas vidas, amém? Então vamos lá, vamos falar sobre essa mente passiva. Muitas pessoas acham, essa pessoa é calma, essa pessoa é tão calma, essa pessoa é, sabe, Não, preste atenção, que hoje eu vou falar acerca dessa passividade, amém? Essa mente passiva, né? Essa mente que você vai já entender o que eu quero falar para você. Em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, fala assim, é uma passagem conhecidíssima, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Lembra que eu acabei de falar? Que nós precisamos estar buscando sempre. Nós nunca podemos, porque, terminou uma faculdade, já é o bambambam. Não. Você vai ter que continuar buscando. Tem áreas que nós nos formamos e elas estão em constante evolução. Se você não tiver aí atualizado, você fica para trás e as pessoas vão passando na tua frente. Então, você precisa estar atento na área que você escolheu, né? E também na parte espiritual. Nós precisamos o quê? A gente lê a Bíblia uma vez, já acha que já está por dentro de tudo? Não. Volta a ler a Bíblia novamente. E quantas vezes você puder, você tem que ler a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela sempre se renova. Às vezes nós lemos um capítulo e a gente não entende muito bem, depois quando a gente vai ler novamente, o Espírito Santo abre a nossa mente e a gente entende realmente aquela palavra que ela quer falar conosco, amém? Então vamos lá, queridos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então veja que essa afirmação, ela certamente ela é verdadeira no que diz respeito à área da passividade, né? E a maioria dos cristãos não está nem mesmo familiarizada com esse termo. Tampouco sabem como reconhecer os sintomas. E é por isso que nós vamos falar acerca dessa mente passiva. Glórias a Deus. Então, passividade, o que é passividade? Passividade é o oposto da atividade. É um problema perigosíssimo, porque a palavra de Deus, ela nos ensina claramente que nós devemos estar, o quê? Alertas, sóbrios e ativos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, glórias a Deus,
ela fala que nós devemos o quê? Reavivar a chama e agitar o dom que há em nós. Aleluia, glórias a Deus. Muitas pessoas são cheias de dons, porque o nosso Deus, ele nos dá esses dons. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Então, nós vamos ver aqui as várias definições acerca da palavra passividade. E nós vamos falar que a passividade, ela é a ausência de sentimentos. Veja bem, uma ausência de desejo, apatia, né? Uma apatia geral, indiferença e preguiça. Olha como é forte isso aí, né? Então, espíritos maus estão por trás da passividade. Veja bem, como isso é muito forte e é muito sério. O diabo, ele sabe que a inatividade, o insucesso para exercitar a vontade significará a completa derrota do crente, né? Enquanto uma pessoa está se movendo contra o diabo, usando sua vontade para resistir-lhe, o inimigo não ganhará a guerra. Entretanto, preste bem atenção, se entrar em um estado de passividade, ela estará com sérios problemas e pode perder essa guerra, essa batalha para o inimigo, né? Porque o que ele mais quer é justamente isso, que você tenha essa mente passiva. Então, tantos crentes são tão governados emocionalmente de qualquer ausência de sentimentos, preste atenção nessa palavra, ausência de sentimentos. É tudo do que, muitas vezes, é o que acontece com essas pessoas, com esses crentes, né? Que eles são tão governados emocionalmente que qualquer ausência de sentimentos é tudo o que precisam para quê? O que eles vão fazer quando não existe essa ausência de sentimento? Param de fazer o que foram ensinados a fazer. Eles louvam, se sentirem à vontade. Se sentirem vontade, louvam. Se não sentirem vontade, não vão louvar, né? Doam se sentirem vontade. São fiéis ao que dizem se sentirem vontade. E se não sentirem vontade, não fazem nada. Você está entendendo como é que é essa mente aí? Então, preste atenção que o espaço vazio é um lugar. Preste atenção. Um espaço vazio é um lugar. Amém? E aí você vai ver aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, que a palavra do Senhor diz: não deis lugar ao diabo. Lembra que eu falei? Um espaço vazio é um lugar. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Entenderam aí? Então, o lugar que damos a Satanás, e frequentemente, frequentemente é um espaço vazio. Um espaço vazio. Uma mente vazia e passiva pode facilmente ser cheia com todos os tipos de pensamentos errados. Então, um crente que tem uma mente passiva e que não resiste a esses pensamentos errados, frequentemente os toma como seus próprios pensamentos. Então, ele não percebe, ou ela não percebe, que o espírito mal, né, os injetou em sua mente porque havia justamente um espaço vazio lá para ser preenchido na sua mente. Você está entendendo? Então, uma forma de manter os pensamentos errados fora da mente é manter a mente cheia de pensamentos certos. Olha aí os pensamentos certos, né? Então, o diabo pode ser lançado fora, mas ele vai e vagueia em lugares secos por uma temporada. Quando ele retorna para o seu antigo lar e o encontra vazio, o que ocorre? A Bíblia diz o quê? Lucas 11, de 24 a 26. Que ele volta e traz outros demônios
Não é verdade? Não é assim que diz na palavra? Que ele vai, né, volta e traz outros demônios com ele. E a última condição da pessoa é pior do que a primeira. Então, por essa razão, preste bem atenção, jamais tentemos lançar fora um espírito mal de uma pessoa, a menos que ela tenha sido instruída a como encher o espaço vazio. Entenderam? É isso aí. Então, veja bem, eu não estou aqui dizendo que cada pessoa que tem um pensamento mau tem um espírito mau. Não é isso. Mas um espírito mau está sempre por trás de pensamentos maus. Entenderam? Então, assim, o indivíduo, ele pode lançar fora todos os conceitos repentinamente, né? Ele pode fazer isso, né? Mas eles voltarão imediatamente até que ele aprenda a preencher o espaço vazio com o quê? Com uma forma de pensar correta. Amém, queridos? Então, quando o inimigo retorna, ele então não encontrará lugar vazio naquela pessoa. E aí ele não tem mais como entrar. Amém, queridos? Então, há pecados agressivos ou pecados de execução. E há pecados passivos, que são pecados de omissão. Em outras palavras, há coisas erradas que fazemos e há coisas certas que não fazemos. Não é verdade? Sabe aquela história tipo, eu acho que eu não fiz nada de errado porque eu não cometi o pecado. Não cometeu, mas foi omisso. Entendeu? Então, outro exemplo. Um relacionamento pode ser destruído por palavras irrefletidas, mas pode também ser destruído pela omissão de palavras bondosas de apreciação que deveriam ter sido ditas, mas nunca o foram. Você entendeu? Então, uma pessoa passiva, ela pensa que não está fazendo nada errado, porque ela não está fazendo nada, né? Confrontada com seu erro, o que acontece? Ela dirá, eu não fiz nada, né? Sua análise é totalmente correta, mas seu comportamento não é. E aí o problema surgiu, né? Precisamente porque ela não fez nada, né? Então vamos aí entender, eu vou dar 2 exemplos aqui, como que nós podemos superar essa mente passiva, né? Superando a passividade. Eu vou dar um exemplo aqui de um casal. Vamos falar de 2 exemplos. E aí você presta atenção aí para você entender um pouco sobre essa mente passiva. Então, nós vamos dar o primeiro exemplo desse primeiro casal aqui. Olha o que esse casal falou aqui. Há alguns anos, meu marido, Pedro, teve alguns problemas com a passividade. Havia certas coisas que ele era ativo, ele ia trabalhar todo dia, jogava aos sábados e assistia futebol aos domingos. Além disso, era muito difícil motivá-lo a fazer qualquer outra coisa. Se eu precisasse de um quadro pendurado na parede, poderia levar 3 ou 4 semanas para ter isso feito. Isso causava grande atrito entre nós. A mim parecia que ele fazia o que queria e que, além disso, não fazia nada. Pedro, que era o esposo dela, amava o Senhor. E quando ele o procurou a respeito do seu problema, ele o fez observar algumas informações sobre a passividade e seus perigos. Ele descobriu que os espíritos maus estavam por trás de sua inatividade. Então, preste atenção. Havia certas áreas em que ele não tinha problemas porque havia mantido, preste atenção, a sua vontade naquelas áreas. Mas em outras áreas ele tinha basicamente, pela inatividade, entregue sua vontade ao inimigo. Ele era oprimido naquelas áreas e tinha se movido a um lugar onde ele não tinha qualquer desejo, qualquer eu quero.
Sabe? Quando a pessoa, eu quero, né? Nenhuma motivação para ajudá-lo a realizar certas atividades. Então, nós vamos ver aqui o estudo da palavra de Deus e a oração, isso é a esposa falando. Eram duas outras áreas nas quais ele era passivo. Ele quem? O Pedro. Como eu sabia que ele não estava buscando a Deus, o marido dela, veja bem. Por direcionamento, olha aí, era-me difícil ouvi-lo. Ela queria ouvir seu marido, mas ela não ouvia porque ele não estava tendo direcionamento de Deus, porque ele estava sem orar. Ele estava, né, aí sem, então ela não estava querendo ouvir o seu sacerdote. De qualquer forma, eu tinha um problema de rebeldia, né, a esposa de Pedro. E você pode ver como o diabo usou nossas fraquezas contra nós mesmos. Muitas pessoas estão divorciadas exatamente por causa de tais problemas. Elas realmente não entendem o que está errado. Olha como é forte isso, né? Na verdade, eu era muito agressiva. Eu estava sempre correndo na frente de Deus, na carne, fazendo minhas próprias coisas e esperando que o Senhor as abençoasse. Pedro não fazia muito, exceto esperar em Deus, o que me irritava seriamente. Agora, ela está falando hoje, né? Nós rimos quando pensamos em como costumávamos ser. Mas naquela época não era engraçado. E se Deus não tivesse chamado nossa atenção, poderíamos ter sido mais uma daquelas estatísticas de divórcio. Olha aí, que forte isso, né? Pedro me dizia que eu estava sempre na frente de Deus. E eu respondia dizendo que ele estava 16 quilômetros atrás de Deus. Eu era muito agressiva e Pedro era muito passivo. Olha aí. Quando um crente está inativo em qualquer área em que ele tem capacidade ou talento, ou seja, preste atenção, quando um crente está inativo em qualquer área em que ele tem capacidade ou talento, ei, você sabe que você tem capacidade, você sabe que você tem talento, mas o que está acontecendo? Essa área particular sua começa a atrofiar ou tornar-se imobilizada. Quanto mais tempo ele não faz nada, ela não faz nada, menos ela ou ele quer fazer. Você está entendendo aí? Um dos melhores exemplos é o exercício físico. Então, o que acontece? Quando você está fazendo o exercício, praticando o exercício físico, o que acontece? Logo no início, quando você vai começar, o que acontece? Estou dando o exemplo aqui ainda desse casal, né? Maria e Pedro. E aí ela colocando aqui que ela iniciou a atividade física dela, mas no início, o que aconteceu? Doía muito, né? E ela conta aqui, eu estou no momento em um bom programa de exercício e quanto mais me exercito, mais fácil fica. Quando comecei era muito difícil, doía cada vez que eu seguia o programa porque eu havia estado inativa e passiva no que diz respeito a exercício físico por um longo tempo, olha aí. Quanto mais tempo eu fazia nada, pior ficava a minha condição física. Eu estava ficando cada vez mais fraca, dada a não utilização dos meus músculos. Pedro, o marido dela, começou a ver o que era o seu problema. Ele estava lidando com espíritos maus que o estavam oprimindo por causa de sua inatividade de longo tempo. Quando o Espírito Santo revelou-lhe a verdade, Pedro determinou que ele seria outra vez ativo e agressivo, né? Não é agressivo de dar porrada, agressivo de fazer, né? E acontecer. Não preguiçoso ou procrastinador, porque ele era. Lembra que no início a mulher falou que ele passava uma semana para colocar um quadro na parede, que é onde ela pedia? Então isso é procrastinar, né? Então ele era preguiçoso, ele era procrastinador. E aí, tomar a decisão foi a parte mais difícil. Ele fala aqui.
Colocá-la em ação foi a parte mais difícil, né? Isso. Era difícil porque cada uma das áreas em que ele havia sido passivo, ele quem? O marido dela, tinha agora de ser exercitada até que ficasse forte outra vez. Então Pedro começou a se levantar às 5 horas da manhã para ler a palavra e orar antes de sair para o trabalho. Então a batalha começou para esse casal. E o diabo, ele não quer abrir mão do terreno que ele já ganhou e não vai desistir de lutar. Ele não vai desistir tão fácil assim. Então Pedro se levantava para passar um tempo com Deus e adormecia lá no sofá. Mesmo que houvesse manhãs em que adormecia, ele estava fazendo progresso simplesmente porque ele estava saindo da cama e tentando construir uma vida de oração, que ele não tinha mais, lembra? Houve momentos em que ele ficou entediado. Havia dias em que ele sentia que não estava tendo nenhum progresso, em que, de qualquer forma, ele não estava entendendo o que estava lendo e sentindo que suas orações não estavam, presta atenção, sendo ouvidas. Mas ele persistiu por causa da revelação do Espírito Santo sobre essa condição chamada passividade. Ele entendeu, o Espírito Santo tocou no coração dele, ele entendeu que ele estava com a mente passiva e que ele precisava se levantar, que ele precisava agir, que ele precisava deixar de ser preguiçoso, que ele precisava deixar de ser procrastinador, que ele estava assim, né, com a mente completamente passiva. Então, a esposa dele diz assim: comecei a notar que quando eu precisava de Pedro, que Pedro pendurasse um quadro ou consertasse alguma coisa na casa, ele respondia imediatamente. Olha como mudou, né? Ele estava começando a ter seus próprios pensamentos outra vez e a tomar, preste atenção, suas próprias decisões. Pegou a visão? Então vamos lá. Muitas vezes ele não tinha vontade de fazê-lo, ou até mesmo não queria fazê-lo no seu natural, mas ele ia além dos seus sentimentos e desejos carnais, né? Quanto mais ele agia em relação ao que sabia que era o correto, mais liberdade ele desfrutava. Glórias a Deus. Amém? E aí ela fala aqui, ó, Maria diz aqui: serei honesta, ele direi que não foi fácil para ele. Ele não foi liberto em uns poucos dias ou umas poucas semanas. A passividade, olha isso como é forte, gente. A passividade é uma das condições mais difíceis de ser superadas. Por quê? Porque, como ela mencionou aqui, não há sentimento para emprestar suporte. Há um lugar vazio, lembra? Pois é. Então Pedro persistiu com a ajuda de Deus e agora ele não é nem um pouquinho passivo. Glórias a Deus por isso, amém? Então ela fala que ele passou a ser o administrador das coisas dela, passou a administrar, passou a cuidar, passou a estar na frente do ministério, enfim, cuidar da parte financeira. E aí ela fala que, né, ele passa o tempo agora estudando a palavra de Deus. Em resumo, ele é um homem para ser respeitado e admirado. Aleluias, né? Glórias a Deus por isso. Aleluia. Ele ainda continua. Ele joga, assiste esporte, mas agora ele também faz outras coisas que se espera que faça, né? Conhecendo e vendo tudo o que ele faz, ninguém pensaria que lá atrás, né, ele fosse o que era lá no passado. Então veja bem, o que nós queremos esclarecer acerca dessa mente passiva? A condição de passividade, ela pode ser superada. Amém? Mas preste atenção que o primeiro passo, tem pessoa que diz: ah, irmão, ora por mim. Ah, irmão, faz isso aqui por mim. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que parar com isso. Porque imagina, tudo bem, tem uma situação onde os irmãos vão ajudar em oração, é uma coisa. Agora, para você, pessoal, você e Deus, é você que tem que orar. Amém, irmão?
Ninguém vai orar para você ter intimidade com Deus. Quem tem que fazer isso é você. Para você ter pensamentos corretos, para você sair da passividade, para você deixar de ser procrastinador, preguiçoso espiritualmente, só você pode resolver isso. Ninguém pode resolver por você. Você tá entendendo? Então assim, ó, mas você precisa o quê? Dar o primeiro passo. Amém? Você precisa dar o primeiro passo para superar a passividade nas ações e superar a passividade na mente. Ações e mente, para tirar essa passividade. Pedro não poderia ter progresso até que tomasse a decisão e mudasse a sua maneira de pensar. Porque a maneira que ele pensava, a forma como ele agia, a mulher pedia para ele colocar um quadro na parede, ele passava uma semana para colocar o quadro. Aí ele lia a palavra uma vez por mês. A mente estava ultra passiva, né? Não tinha pensamentos corretos, nem estava a mente vazia. E aí é um perigo, né? Então, a ação correta acompanha o pensar correto. Romanos 12, versículo 2, essa passagem que eu amo. Vamos lá. E não vos conformeis com este século. Ou seja, com esse mundo, né? Moldado e adaptado, né? Com essas coisas, com os costumes externos, superficiais, essa coisa toda. Uma vez eu até falei para uma pessoa que ela não era ainda, não tinha professado sua fé em Jesus. Aí eu falei, olha, a gente não pode se moldar por esse mundo. E a pessoa disse assim, e tu tá em que mundo, hein? Qual é o mundo que você vive? Sim, nós vivemos nesse mundo de pecado, esse mundo com tantas coisas ruins, mas nós precisamos viver nesse mundo. Onde é que nós vamos viver? Nós precisamos viver aqui por enquanto, né? Mas a gente não pode se deixar levar. Eu vou abrir aqui um parênteses e vou falar. Gente, as pessoas vivem por moda, por modismo. Eu vou falar uma coisa aqui, né? Vou falar aqui na internet. Aí quando alguém posta uma coisa, aí lá embaixo tem copia e cola, né? As pessoas não têm mais, não querem pensar, não querem colocar. Deus dá dons para todo mundo. Deus dá sabedoria. A Bíblia diz, quem não tem, peça que Deus dá. Então tem pessoas que ainda mandam aquelas correntes. Eu detesto aquilo. Não mande aquilo para mim, não. Né? E eu não sou marionete, eu não sou Maria vai com as outras. Você não pode ser Maria vai com as outras. Você tem que ter o teu pensamento correto. Buscar ter um pensamento correto. Amém? Um pensamento que esteja alinhado com a palavra do Senhor. Você não pode, qualquer coisa você faz, mesmo que todo mundo fale. Eu entrei na brincadeira. Você já viu isso lá no Face, Instagram e tudo mais? Eu entrei na brincadeira. Aí tem uma moda, hoje em dia tá com eu vou só dar um exemplo aqui. Tem uma moda de uma calça que tem um elástico no final da perna. Normalmente parece de palhaço. Mas como tá na moda, todo mundo tá usando. Eu vou lá nada usar isso. Se eu não me sinto bem com aquilo, eu vou usar só porque tá na moda. Eu uso coisa que eu me sinto bem. E hoje ainda uso coisas confortáveis, porque antigamente eu queria estar com um salto desse tamanho, fininho, nem conseguia andar direito, sabe? Eu andava toda troncha, mas queria estar aí, né? Mas não era, aquilo ali não me fazia bem. Então hoje, o que eu faço? Hoje eu ando com um salto, né, mais grosso, um salto, um sapato confortável, eu procuro conforto, amém? Eu procuro roupas que eu me sinta bem, roupas que fiquem bem em mim, e não esse negócio dessa moda. Porque muitas vezes você tá na moda, mas você tá ridículo, você pensa que você tá abafando, você não tá. Isso é modismo, isso é Maria vai com as outras. E isso são pessoas que não têm o pensamento correto ligado com as coisas de Deus. Porque eu mesma colocar uma coisa, fazer o negócio...
copiar, colar, ou botar, entrei na brincadeira, só porque os outros fizeram isso, você vai fazer também. Cadê teus talentos? Cadê o teu próprio pensamento? Cadê a tua vontade própria? Amém? Você tem que ter uma personalidade, você tem que ter vontade própria. Você não pode ser Maria vai com as outras, não. Então aqui, ó, em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século. Amém? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que coisa linda, né? Por seus novos ideais e novas atitudes. Não fique nessa de querer fazer o que os outros fazem, achar que aquilo ali é... Não, faça aquilo que você acha que você se sente bem. E principalmente que esteja aí alinhado com a palavra de Deus. Amém? Então há um princípio dinâmico mostrado do começo ao fim da palavra de Deus. E pessoa alguma jamais andará em vitória, a menos que entenda e opere nele. Né? A ação correta acompanhe o pensar correto. Lembre-se disso, amém? Então, vamos colocar aqui de outra forma. Você não modificará seu comportamento até que modifique o seu pensamento. Então, na ordem das coisas de Deus, o pensar correto vem primeiro. E a ação correta, ela segue em diante. Amém? Então, eu creio que a ação certa ou o comportamento correto é fruto do pensar corretamente. E muitos crentes se desgastam tentando agir corretamente, mas o fruto não é produto de luta. Preste atenção, o fruto vem como resultado de se permanecer na videira. João 15, versículo 4. E permanecer na videira envolve ser o quê? Obediente à palavra do Senhor. João 15, 10. Né? Aqui eu sempre falo essa parte aqui de Efésios 4, de 22 a 24. Né? Quando eu ensino, quando eu falo, eu sempre falo desse princípio. O versículo 22 diz: vos despojeis do velho homem. Né? Preste bem atenção aqui. Que se corrompe segundo a concupiscência, né, do engano. Então, olha aí. No verso 24, continua o pensamento dizendo: e vos revistais do novo homem, né, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Então, assim, nós vamos ver o versículo 22, basicamente nos diz para pararmos de agir inadequadamente. E o verso 24 nos diz para começarmos a agir adequadamente. Mas o verso 23 é o que eu chamo de ponte bíblica. Ele nos diz como ir no verso 22, agindo inadequadamente, ao verso 24, agindo adequadamente. E vos renoveis, olha aí, constantemente, né? E vos renoveis, ou seja, constantemente a gente tem que estar se renovando, aleluia, no espírito do vosso entendimento, aleluia, glórias a Deus. Então deixa eu falar uma coisa aqui, é impossível ir de um comportamento errado a um comportamento correto sem primeiro mudar o quê? Os nossos pensamentos. Como é que você acha que você vai mudar alguma coisa na sua vida se o seu pensamento ele está do mesmo jeito, não mudou nada, continua aí da mesma forma? Se você continua com o teu mesmo pensamento, então não vai mudar nada. Uma pessoa passiva, ela pode querer fazer a coisa certa, mas ela jamais conseguirá isso a menos que ative a sua mente propositadamente e alinhe com a palavra e a vontade de Deus. Vou te dar outro exemplo aqui, né? Um outro casal. O que que acontece? Vamos ver aqui. Tinha um casal que estava participando de um propósito de oração. Aí ele falou aqui. Ele tinha um problema com a luxúria. Ele realmente amava sua esposa.
e não queria que seu casamento fosse destruído, mas seu problema precisava ser resolvido ou ele arruinaria seu casamento. Aí ele falou, abriu a boca, chamou o pastor e disse assim: eu tenho um problema com a luxúria. Parece que eu simplesmente não posso ficar longe de outras mulheres. Olha aí, preste atenção. Ele falando para o pastor dele. Você pode orar para que eu seja liberto? Aí o pastor orou várias vezes, mas ele disse assim: olha, eu jamais conseguirei ter algum processo, algum progresso nessa situação. E aí ele falou: isso foi o que o Espírito Santo me ordenou que eu lhe dissesse. O pastor disse para ele, né? Sim, eu vou orar por você, mas você deve ser responsável pelo que permite que lhe seja mostrado na tela da sua mente. Você não pode visualizar fotografias pornográficas em seu pensamento ou imaginar-se com essas outras mulheres se você quer desfrutar liberdade. Pastor falando para ele, né? Como esse homem, outros vieram, presta atenção. Como esse homem, outros vieram a perceber imediatamente, porque eles não estavam experimentando um progresso, mesmo que quisessem ser libertos. Eles querem mudar seu comportamento, mas não sua maneira de pensar, né? Então, veja bem, a mente ela é frequentemente uma área na qual as pessoas brincam com o pecado. É ou não é? Vamos ver que é. Jesus disse aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo de 27 a 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, veja bem, o caminho para as ações pecaminosas é pavimentado com pensamentos pecaminosos, né? Então, veja bem, o outro exemplo. Antes de eu ir para o outro exemplo, vou fechar esse aqui. Ele amava sua esposa, queria ser fiel, pediu para o pastor orar por ele, para que ele pudesse ser liberto. Mas presta atenção, como é que ele ia ser liberto se ele não mudasse o pensamento dele e não parasse de ficar vendo pornografias, fotos de mulheres peladas e tantas outras coisas aí, né? Por quê? Porque no momento em que ele via aquilo, ele já estava, né, com aquele sentimento de traição, de adultério, né? Então, como é que ele ia mudar essa mente dele? Como é que o próprio pastor ia morrer orando por ele e nada ia acontecer? Porque o pastor estava lá orando e ele não queria mudar, ele não queria tomar a decisão de mudar a mente dele, né? Então, ele precisava mudar aquele comportamento dele errado que ele tinha. Vamos para o segundo exemplo. Uma mulher participou de uma outra reunião. E aí essa entregou sua vida ao Senhor e queria que o seu lar e o seu casamento fossem consertados. Tudo na vida dela era uma bagunça. O lar, os filhos, as finanças, a condição física e etc. Tudo estava complicado na situação dela, né? Então ela disse abertamente que não amava seu marido. De fato, ela realmente o desprezava. Sabendo que sua atitude não era de Deus, ela queria amá-lo, mas simplesmente parecia que não podia tolerar estar perto dele. Aí nós oramos, ela orou, todos oraram, compartilhamos, aleluia, glória a Deus. Me dá aí o carregador rapidinho. Só um minutinho aqui, gente, que já estamos finalizando aqui. Deixa eu colocar aqui, que sinalizou aqui, bateria fraca. Amém? Ok. Então, vamos lá. E todo mundo orou, ela estava nessa situação, queria consertar a situação da vida dela, do lar dela, né?
ela desprezava o marido. E aí o que aconteceu? Aí nós compartilhamos a escritura sagrada com ela, a palavra de Deus. E lhe demos aí uma ministração para ela ouvir. Aí foi feito tudo que todo mundo sabia, e embora ela parecesse estar seguindo os conselhos que foram dados, ela não progredia. Aí o que estava errado? Aí durante a outra sessão de aconselhamento, outro gabinete, foi revelado que ela havia sido sonhadora, que ela havia sido sonhadora toda a sua vida. Ela estava sempre imaginando uma existência de conto de fadas, na qual ela era a princesa, preste atenção nessa história, e o príncipe vinha para casa do trabalho, né? E com flores e doces, emocionando-a com sua devoção a ela. Então ela imaginava isso, ela pensava isso, né? Um príncipe que vinha para casa, né? Saía do seu trabalho, vinha para casa com flores, com doces, e todo apaixonado por ela. Ela passava os dias pensando dessa forma, todo o tempo. E aí quando seu marido, preste atenção, cansado, acima do peso, suado, sujo, chegava em casa depois do trabalho, com um dente faltando, ela o desprezava. Isso é forte, né, Lidiane? Então, pensa nessa situação. Pensa você que está aí nessa situação, por um momento, né? Então, a mulher, ela era nascida de novo, e ainda assim a sua vida estava o quê? Uma bagunça. Ela queria obedecer a Deus, viver para Ele, e também queria amar seu marido. Amém? Porque sabia que essa era a vontade de Deus. Ela queria ter vitória em sua vida e em seu casamento. Mas a sua mente estava, o quê? Derrotando. Por que a sua mente estava assim? Ela não havia como ela superar sua aversão por seu marido até que ela começasse a operar com uma mente sadia, né? Uma mente sadia. Ela tinha que tirar aquele pensamento que ela tinha na mente dela acerca do marido dela. Ela tinha que vir para a realidade dela, né? Ela estava vivendo mentalmente em um mundo que não existia e jamais iria existir, né? Portanto, estava inteiramente despreparada para lidar com o quê? Com a realidade dela, né? A realidade dela era outra. Amém? Então ela tinha uma mente passiva, e uma vez que não estava escolhendo os seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, os espíritos maus injetaram pensamentos em sua mente. Enquanto ela pensasse que eram seus próprios pensamentos e tivesse prazer neles, jamais ela experimentaria vitória, né? Então ela mudou sua forma de pensar e a sua vida começou a mudar. Ela mudou sua atitude mental em relação ao seu marido. Amém? E ele começou a mudar sua aparência e seu comportamento em relação a ela, né? Foi cuidar dos dentes, foi cuidar da sua aparência e tudo, né? Porque também cá pra nós, né? Embora que ela pensasse dessa forma, mas ele também deveria se cuidar, né? Mas ela estava pensando num mundo de quê? Um mundo totalmente fora da realidade dela. Então era por esse motivo que ela desprezava o esposo dela. Porque ela pensava num príncipe, ela pensava num homem, né, num Clark Gable, vamos lá dizendo, mais ou menos assim. E aí ela casou com outro. E quando ele chegava, ela ficava, não, eu quero aquele que está na minha mente. Mas, tinha que cair na real.
Então, quando ela começou a mudar, não, eu casei com esse aqui, né? A minha vida é essa daqui, né? Eu vou ter que melhorar, eu vou ter que mudar meus pensamentos, eu não posso desprezá-lo. Ele vai cuidar um pouquinho da aparência dele e vamos nos, né, cair na real todo mundo. Quem está entendendo aí? Então, nós precisamos fixar nossa mente no que está acima. Colossenses 3, de 1 a 2 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Amém? Glórias a Deus. Até porque as coisas do alto, elas são eternas. Essas coisas aqui da terra, tudo é passageiro. A gente não pode se apegar a essas coisas daqui da terra. Amém? Porque nós não vamos levar nada. Nós precisamos pensar na nossa morada eterna. Essa sim, a gente tem que todos os dias pensar no que está acima. Então, observamos outra vez o mesmo princípio. Se você quer viver a vida ressurreta que Cristo providenciou, então não busque essa vida nova. Não busque essa vida, aleluia, glória a Deus, nova e poderosa, fixando somente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. O apóstolo Paulo está simplesmente dizendo aqui que se queremos uma boa vida, então devemos manter nossa mente em coisas boas. Amém? Muitos crentes querem uma vida boa, mas estão passivamente sentados desejando que alguma coisa boa lhes aconteça, né? Frequentemente eles têm ciúme dos outros que estão vivendo em vitória e se ressentem porque a vida deles é tão difícil. Aí você tá lá, tua mente passiva, né? Tua mente vazia, o inimigo querendo derrotar, e você olha o outro tá botando os dons dele, né, para acontecer, para fazer, né, e acontecer para o reino. Aleluia, glória a Deus. Aí você ainda fica dizendo assim: meu Deus, tudo para mim tá tão difícil. Não sei como é que pro irmão, olha, as coisas acontecem, comigo nada. Você tem que mudar os seus pensamentos. Você tem que deixar essa mente passiva. Amém? Se você deseja vitória sobre os seus problemas, se você verdadeiramente quer viver a vida ressurreta, você deve ter força de caráter e não apenas força de desejo. Você deve ser ativo e não passivo, né? A ação correta começa com pensamento correto. Então não seja passivo em sua mente. Comece hoje a escolher os pensamentos corretos. Aleluias, glórias a Deus, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? Porque Deus não fez você para você ficar aí vivendo de qualquer jeito. Ele quer usar você. Ele quer que o que Ele deu para você, Ele quer usar tudo que Ele te deu. Amém? Então você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Parar com essa procrastinação. Vou fazer um negócio hoje, aí amanhã eu faço. Não, depois. Não, na outra semana. Preste atenção. Não deixe para fazer amanhã o que é para você fazer hoje. Pare com essa procrastinação. Eu vou, não sei se eu vou pregar, não sei se eu vou abrir minha célula, eu não sei se eu vou. Meu amigo, o Senhor conta contigo. Amém? O Senhor, Ele quer que você se envolva nas coisas do reino. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando você se envolve nas coisas do reino, em tudo aquilo que a palavra do Senhor nos pede, você vai ver como Deus, Ele não é devedor de ninguém. Tudo, sabe o que é tudo? Tudo que nós fazemos para o reino, tudo que nós fazemos de acordo com a palavra, aleluia, o Senhor, Ele não é que também não vá fazer porque Ele vai te dar nada. Faça por amor, faça por gostar,
Faça porque você se sente bem. Não faça querendo se... eu vou fazer isso aqui, eu quero que todo mundo saiba que eu fiz isso. Não. Faça porque você gosta. Faça a excelência para Deus que você vai ver. Né? Ocupe a sua mente. Deixe de ser essa pessoa passiva, devagar, preguiçosa. Só faz as coisas se a pessoa, né, tiver aí. Ei, é hoje, vai lá, eu tô esperando. E a pessoa se move. Fora disso, fica lá, entendeu? Não. Deus não quer isso para mim. Deus não quer isso para você. Amém? Então, deixe essa mente passiva de lado. Avance, conquiste. Aleluia. Faça aquilo que muitas vezes você quer que as pessoas façam por você. Não, faça você mesmo. Porque o Senhor confia em você. Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você pode. Amém? Glórias a Deus. Então nós vamos finalizar aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus, por todos que estão nos acompanhando com essa palavra, meu Deus. Nos liberte, Senhor, nos cure, transforme a nossa mente, nos ajude, Senhor, nessa batalha que nós estamos enfrentando na nossa mente, para que o inimigo venha a ser o perdedor, como ele é. Está escrito na tua palavra que nós somos mais do que vencedores em Cristo que nos fortalece e que o inimigo já perdeu a batalha. Aleluia, glórias a Deus. Nós cremos assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado, então a gente vai finalizar essa palavra aqui, né? Se for possível, eu passo essa palavra para vocês até pela parte da manhã, tipo 10h30, né? Então nós vamos falar amanhã sobre a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente de Cristo, né? Aleluia, glórias a Deus, do Senhor, que o possa guiar e dar-lhe conhecimento, ou seja, que o possa guiar e dar-lhe conhecimento. Ninguém pode ensinar ao Senhor, né? Aí ele diz que possa lhe instruir. Quem que vai instruir o Senhor? Aí a palavra continua: nós, porém, temos a mente de Cristo, o Messias, né? Aleluia, glórias a Deus. Temos a mente de Cristo do seu coração e pensamentos do seu coração, amém? Aleluia. 1 Coríntios 2,16. Então, a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, ninguém pode instruir ao Senhor. Só quem fala a Ele é o próprio Deus. E essa mente de Cristo, ela é maravilhosa, ela é tremenda. A mente de Cristo, aleluia, é a mente que nós devemos ter, né? Nós não podemos ter uma mente divagante, confusa, duvidosa, descrente, ansiosa, preocupada, julgadora, crítica, desconfiada, passiva. Nenhuma dessas que a gente já falou aqui. E outra coisa, mas a mente de Cristo, sim, essa é para nós termos. Outra coisa, se você, aleluia, quer ouvir todas as ministrações acerca desse tema, se inscreve no meu canal do YouTube, que vai estar lá, para você ver e ser abençoado por todas as ministrações, inclusive esse tema do primeiro até o último. Esse é o 7º e amanhã nós vamos para o 8º, ok? Um beijo no teu coração. Shalom, shalom, graça e paz.